Prejuízo sem precedentes. Na região, incêndios devastam áreas de vegetação próximas a unidades de conservação. No Parque Nacional da Bocaina, a recuperação da natureza pode levar mais de 10 anos. Em quase 90% dos casos de queimadas, o homem é o responsável. Botar fogo, né, nas pastagens, para renovação de pastagem, mas não toma o cuidado devido e o fogo aí se propaga para dentro dessas unidades de conservação. Sem medo do perigo, grupo é flagrado tentando furtar combustível de tubulação da Petrobras em São José dos Campos. Polícia prende um dos maiores traficantes de Jacareí. Com ele foram encontrados 40 quilos de maconha. Médico acusado de mandar matar a ex-namorada deixa a prisão em Tremembé e vai responder o processo em liberdade. Cresce o número de vítimas de estupro na região. Tem acontecido no ambiente doméstico. Normalmente é a enteada sendo importunada pelo novo companheiro da mãe. Entre as vítimas, crianças e adolescentes. Ao vivo no estúdio, psicóloga fala sobre como identificar mudanças no comportamento que indicam abuso. Seja bem-vindo, o Band Cidade segunda edição começa agora. Boa noite para você. O número de incêndios em mata registrado nos últimos dias na nossa região é preocupante. Parques florestais, áreas de preservação e animais silvestres foram devastados. Danos ambientais incalculáveis. E para tentar mudar esta triste realidade, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente realizou hoje um seminário em Guaratinguetá para alertar donos de propriedades rurais sobre a conservação e preservação de áreas nativas na Serra da Mantiqueira. Eles são privilegiados. Têm no quintal de casa espécies remanescentes da Mata Atlântica, uma reserva particular e que precisa ser preservada. No seminário em Guaratinguetá, donos de propriedades rurais debateram junto com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente ações de conservação. O objetivo principal é juntar setor produtivo, sociedade civil, setor público, moradores, cidadãos, para que a gente abrace a Serra da Mantiqueira e construa um projeto que ao mesmo tempo preserve, mas ao mesmo tempo também dê possibilidade de desenvolvimento sustentável. Então, a ideia central é integrar as políticas com todos os atores envolvidos. Não basta apenas a gente vir aqui delimitar uma área e falar isso você não pode fazer, porque isso não se constrói com a sociedade. Então, a ideia principal é fazer aqui um projeto que integre todo mundo, que possa abraçar a Serra da Mantiqueira para que a gente possa preservá-la e ao mesmo tempo que ela gere renda e recursos para a região. Na Serra da Mantiqueira existe desde 2015 um grupo de trabalho que busca o desenvolvimento sustentável nas propriedades rurais. Segundo o coordenador, as ações atingem 6 municípios. Nós fizemos, enfim, todo esse agrupamento desses municípios, que são 6 municípios que nós trabalhamos, que vai de Pinda a Cruzeiro. Então nós tivemos as reuniões com todos os municípios, com todas as instituições ligadas a eles, tanto governamentais e não governamentais. Fizemos um diagnóstico das necessidades e das situações mais sensíveis, como no caso os incêndios florestais e outras situações que demonstram uma sensibilidade ambiental e social. E com isso nós temos agora uma segunda etapa, que é colocar em prática essas novas políticas públicas que nós estamos, enfim, identificando para poder atuar mais próximo aos municípios e na Serra da Mantiqueira. Os incêndios florestais, que aumentaram 115% no último ano, também foram tema do seminário. Desde o mês passado, queimadas atingem áreas de preservação. Em Bananal, cerca de 1.200 hectares do Parque Nacional da Bocaina foram destruídos, o equivalente a 1.600 campos de futebol. Animais silvestres também foram mortos. A gente acredita que está controlada, a natureza é imprevisível, né? Mas a gente está com todo o apoio aéreo e terrestre para dar combate em caso de um novo incêndio. Em Campos do Jordão, 50 hectares do horto florestal foram atingidos pelo fogo. Em São Luís do Paraitinga, 112 hectares do Parque Estadual da Serra do Mar também viraram cinzas. Todos os incêndios já foram controlados, mas os bombeiros permanecem nas áreas atingidas fazendo monitoramento para evitar o surgimento de novos focos. Só que os danos ambientais são incalculáveis. Para se ter uma ideia, somente no Parque Nacional da Serra da Bocaina, a recuperação da natureza poderá demorar mais de uma década. Uma tragédia, na maioria dos casos, em mais de 90% deles, provocada
pelas mãos do homem. Nós temos alguns depoimentos e algumas constatações de, por exemplo, de proprietários que são contrários à criação de unidades de conservação e por isso eles, como um ato, né, tá certo, de repúdio, eles incentivam, quer sejam os seus trabalhadores ou ele mesmo, a botar fogo, né, nas pastagens, para renovação de pastagem, mas não tomam o cuidado devido e o fogo aí se propaga para dentro dessas unidades de conservação. O secretário estadual de Meio Ambiente disse que existem 2.700 focos de incêndio no estado de São Paulo. Segundo ele, não faltou infraestrutura para combatê-los, mas devido às mudanças climáticas, será preciso reforçar os equipamentos no ano que vem. E a principal arma será a conscientização. A maioria dos incêndios, volto a insistir, 95% é ação do homem. Então, se a gente não coibir isso, eu posso ter um exército inteiro de aeronaves que eu não vou conseguir apagar o fogo. Apagar o fogo é a etapa final desse processo. Nós vamos continuar do jeito que nós estamos, preparados, mas nós precisamos atacar na ponta do problema, que é a conscientização. O sistema de monitoramento de queimadas do INPE detectou 290 focos de queimadas neste ano aqui na nossa região. Em 2016, nesse mesmo período, o número foi quase a metade, 163 focos. As cidades de São José do Barreiro e Jacareí lideram o número de focos de queimadas na região. Em cada uma delas, foram 26 registros desde janeiro deste ano. O sistema de monitoramento do INPE também detectou 24 focos em São José dos Campos. Os municípios de Taubaté e Campos do Jordão aparecem com 3 registros de queimadas cada um. Esse tempo seco que vem castigando severamente a natureza pode ganhar um refresco a partir de amanhã. A previsão indica pequenas chances de chuva na região. Os detalhes a gente vê no mapa. Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, marca mínima de 7 e máxima de 23 graus nesta quarta-feira. No Vale do Paraíba, Jacareí registra mínima de 12 e máxima de 31 graus. Em Pindamonhangaba, os termômetros marcam 8 de mínima e 32 graus de máxima. No Vale Histórico, Queluz tem máxima prevista de 31. No litoral norte faz 27 graus de máxima em Ilhabela. Em Ubatuba, a temperatura fica entre 13 e 31 graus. Em São Sebastião, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Narciso Paulo Quaresma de Macedo, um dos principais nomes do tráfico na região, considerado o maior distribuidor de drogas de Jacareí, foi preso hoje na casa dele em um condomínio da cidade. No local, os policiais encontraram 40 quilos de maconha, munições, balança de precisão, material para embalar droga e um caderno com a contabilidade do tráfico. Narciso era investigado pela Polícia Civil de Jacareí há um mês. A gente ainda fala de apreensões de droga na região porque 2 homens foram presos com 240 quilos de droga hoje na rodovia dos Tropeiros, em Silveiras. Segundo a Polícia Civil, a apreensão foi feita pela polícia de Itaquaquecetuba, que já investiga os bandidos há cerca de um mês. Eles seguiam em direção a São Paulo quando foram detidos. 113 quilos de maconha e 127 quilos de crack foram apreendidos. A ocorrência ainda está em andamento em Mogi das Cruzes. O Corpo de Bombeiros concluiu agora há pouco a retirada das vítimas de um grave acidente no trecho de Serra de Boiçucanga, em São Sebastião, envolvendo um caminhão que tombou na pista. 3 pessoas ficaram feridas, 2 delas chegaram a ficar presas nas ferragens. O trabalho de retirada das vítimas levou 1 hora. Elas foram socorridas e encaminhadas ao pronto-socorro de São Sebastião e passam bem. Um acidente registrado esta tarde em Taubaté, na Vila São José, por pouco não terminou em morte. Nós recebemos vídeos e fotos pelo aplicativo Você na Band Vale. O morador José de Paula nos enviou essas imagens aí. Olha, dá uma olhada como que ficou a moto, praticamente esmagada. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão bateu na moto e só parou depois que colidiu com o ônibus. O motociclista e o motorista do caminhão tiveram fraturas e foram encaminhados para o hospital regional.
Depois do intervalo, Gustavo de Sá, que estava preso suspeito de ser o mandante da morte da ex-namorada, Jaqueline Barros, em maio deste ano, em São José dos Campos, deixa a penitenciária e vai responder o processo em liberdade. E ainda cresce o número de estupros na região. No próximo bloco, a repercussão dos dados da criminalidade divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e também uma entrevista aqui no estúdio. Hora certa para vocês, 7 horas. O Band Cidade volta em instantes.